Olá, muito boa tarde. O encontro das comunidades cristãs em cada domingo tem na escuta e compreensão dos textos da Bíblia um dos momentos principais. Adiantamos neste programa pistas de análise para as leituras que são lidas nas missas deste domingo, o que faremos no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Antes de analisarmos cada um dos três textos que se escutam nas missas deste domingo, Padre João, alguma referência temática que caracteriza este domingo? Ora, sim, há alguma referência temática que une estas leituras, mas aproveito antes de mais também para saudar os nossos telespectadores e, querendo responder à tua questão de uma forma um bocadinho genérica, é certo, estas leituras têm uma perspectiva que eu diria de instrução, de preparação. E isso é notório no Evangelho, que veremos no seu devido tempo, mas é já também de alguma forma preparado nas duas leituras, que é tanto na primeira do Antigo Testamento, como na segunda leitura, que é tomada da carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que vimos lendo nesta sequência de domingos. E os três textos, creio que predomina exatamente um pouco esta novidade da mensagem bíblica, nas suas diferentes componentes, vetero e neotestamentária, numa perspectiva de preparação, que poderíamos dizer no Antigo Testamento ainda um pouco mais ao nível de alguns valores tipicamente bíblicos que se contrapõem a uma cultura grega onde este livro nasceu, uma cultura mais de matriz filosófica, e depois naquilo que diz respeito ao Novo Testamento, mais na centralidade desta novidade de Jesus, que São Mateus apreende muito bem em contraposição com aquilo que é o preceitualismo, os preceitos, as normas do Antigo Testamento. E creio que é um bocadinho nessa perspectiva que globalmente podemos enquadrar o texto. Em certo sentido, o tema que perpassa também nestas indicações que perpassam as três leituras é a questão da lei, não é? Dos mandamentos, ou seja, mas não uma lei qualquer e não o cumprimento da lei pelo cumprimento da lei. Depois veremos no decorrer dos textos, aqui traz-se de facto como que de sinalizar o caminho. Isso aparece claramente na primeira leitura. Depois, muito ligado a isto, na segunda leitura, a questão de como ler essa lei, a questão da sabedoria que nos ajuda e o Evangelho que junta estes dois itinerários e aparece como que uma nova proposta de que a lei não seja simplesmente este ritualismo, mas que haja aqui outro critério, que seja o critério da sabedoria a partir do qual nós podemos ler essa lei. Penso que há aqui, de facto, essa pista. Agora, destacaria isto. Não se destaca a lei pela lei, nem o cumprimento da lei pelo cumprimento da lei. A lei mais como indicador, sinalizador do caminho e não tanto simplesmente como o preceito que, sendo cumprido, automaticamente nos leva ao destino. Não, veremos que é mais do que isso. E vejamos então em cada um dos três textos que se escuta nas missas deste domingo. A primeira leitura é do livro de Ben-Sirá, no capítulo 15. Padre João Lourenço, aponta-se, claro está, aí esse caminho de seguir os mandamentos, guardar os mandamentos, e numa perspectiva pessoal, ser fiel depende da tua vontade. Começa por aí também o texto. Eu, antes de entrar propriamente na substância do texto e naquilo que acabas de referir, de facto, este texto eu diria quase, é um hino, é uma apologia da capacidade e da liberdade, do uso da liberdade do homem. Mas antes de entrar nisso, dizia eu gostaria de enquadrar um pouco este livro, porque é certamente um livro relativamente desconhecido para muitos daqueles que nos escutam e às vezes até para muitos daqueles que têm de alguma forma explicitar melhor e traduzir melhor a mensagem das leituras para as comunidades. O livro de Ben-Sirá. É o livro de Ben-Sirá, também conhecido na Bíblia por livro do Eclesiástico. O tema mais comum na tradição, enfim, antiga, era, de facto, o livro do Eclesiástico, que recentemente se tem valorizado e focado. Não se trata de dois livros, trata-se de um só livro que teve um percurso na tradição bíblica muito especial. Durante muito tempo se pensou que este livro não tinha original hebraico. O que chegou até nós na Bíblia é a partir da tradução dos 70, ou seja, da tradição grega de transmissão do texto.
E quem traduziu esse texto foi exatamente quem escreveu o texto foi exatamente um senhor, Ben Sirá, filho de Sirá, de que o neto o traduziu para grego. Mas não se conhecia o texto hebraico, embora se soubesse, por exemplo, São Jerónimo conhecia o texto hebraico, ou pelo menos parte do texto hebraico. Ultimamente, particularmente em descobertas arqueológicas, já a partir do final do século XIX, 1890 e qualquer coisa, numa sinagoga do Cairo foi encontrado parte do texto em hebraico. Depois foi encontrado também em Qumran e outros achados em Massada, por exemplo, nas descobertas e nas pesquisas arqueológicas em Massada foram também encontradas partes do texto em hebraico. Significa que o texto existia, mas não foi transmitido na Bíblia assim. Ora, e o texto remonta a quando? Remonta principalmente ali ao virar do 3º para o 2º século antes de Cristo. Portanto, por volta, vamos supor, 200 anos. Ainda pelo ano 200, o domínio da Palestina passou das mãos dos Ptolomeus do Egito para o poder dos gregos de Antioquia. E o que o autor aqui pretende afirmar é exatamente em direção a esta comunidade, para a qual ele depois traduz o texto em 132. É uma data muito importante, porque é uma data objetiva, onde nos diz que o Antigo Testamento era já formado pela lei, pelos profetas e outros escritos. Então tínhamos aqui já os 3 blocos da escritura do Antigo Testamento formados, e o autor refere-se especialmente a isto. Porquê? Porque o autor, para além da tradução, introduziu um pequenino prólogo. Há um pequeno prólogo, de creio que são uns 30 e poucos versículos, onde ele explica a história do livro, desde o avô, a tarefa que ele teve e o objetivo deste livro. O que é que o livro pretende afirmar na linha daquilo que tem? A cultura grega que os Seleucidas, que os reis gregos propunham e impunham, assentava exatamente na liberdade, na autonomia total, não é? E o autor vem dizer que a fé bíblica também tem também propõe uma liberdade. E que essa liberdade Deus a confiou ao homem. Ninguém está pressionado, cada um pode escolher, e essa escolha é de facto aquilo que lhe dá mérito ou demérito, não é? E portanto, este enquadramento cultural e ao mesmo tempo, eu diria, enfim, da situação, porque depois essa cultura veio a impor-se cada vez mais, e portanto, pelo ano 132, há na Palestina, e o livro é dirigido à comunidade de Alexandria, a necessidade exatamente de afirmar a liberdade face ao poder e à cultura grega. E eu creio que temos aqui uma mensagem, neste contexto, muito bonita, porque nos mostra que, de facto, a fé bíblica também afirma esta autonomia do ser humano na escolha. A vontade. E, portanto, a educação também da vontade. Não basta apenas a gente dizer que é preciso, que temos a possibilidade de escolher. É preciso educar e preparar para saber escolher. E esta questão da liberdade é de facto fundamental. E o texto diz dessa maneira: posso escolher entre a água e o fogo. Se quiseres, podíamos formular de outra maneira: posso escolher entre seguir Deus e as suas indicações ou de todo não segui-lo. Mas a verdade, penso eu que o destaque é de facto esta possibilidade de uma coisa ou outra, no fundo a questão da liberdade. Porque em bom rigor, e isso é o que é o bonito desta autonomia, mesmo que eu faça uma coisa boa, se eu não for verdadeiramente livre ao fazer essa coisa boa em si não é verdadeiramente um bem que eu faço porque eu estou obrigado a fazê-lo. E o mesmo do mal. Quer dizer, isto leva-nos aqui... Ou seja, a questão da liberdade verdadeiramente coloca a fé como uma coisa que me realiza a mim como ser humano e não simplesmente uma coisa que eu estou obrigado a fazer. Joga-se aqui, portanto, a minha identidade, a minha verdade. Claro que isto pressupõe uma escuta, claro que isto pressupõe a vontade, claro que isto pressupõe a educação da vontade. E tudo decorre daí. As consequências do meu agir, em bom rigor, só podem ser consequências do meu agir imputadas a mim se eu no meu agir for livre. E, portanto, daí é que vem-se... E o texto até acaba por nos dizer que a própria morte, ou seja, as consequências que me trazem problemas na minha ação, não é um castigo de Deus,
não é a reação de Deus a uma escolha má que eu fiz e porque eu não escolhi aquilo que Deus pretendia para mim, Deus castiga-me. Não é aí que o texto coloca essa, mas coloca como consequência da minha liberdade. Ou seja, porque eu sou livre de agir, só que tenho de ser também depois assumir as consequências dessa liberdade. Isto coloca-nos a fé a um outro nível, verdadeiramente, onde eu sou protagonista dessa relação. Longe de muitos determinismos. Exatamente. Já aqui no Antigo Testamento começa a fundamentar-se esse protagonismo da minha relação com Deus. Passamos à segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. De que forma é que aqui se introduz este tema da sabedoria? Enfim, em algum dualismo, se podemos falar assim, entre a sabedoria que não é deste mundo e a sabedoria deste mundo. Que novidade fala São Paulo? Este texto tem de ser enquadrado muito naquilo que é o ambiente que Paulo apresenta na carta e que era exatamente, enfim, aquilo que a comunidade passou a viver. No leitura anterior diz-se que a comunidade se dividiu muito em a comunidade, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Paulo, o grupo de Cristo, etc, etc, etc. E muito disso era feito em nome exatamente de uma autonomia ou de uma possível liberdade que Corinto, uma cidade movida pela cultura grega e no âmago mesmo daquele apogeu cultural grego, que, enfim, que devido à expansão e à Pax Romana, a paz introduzida por romanos, não é? Permitia de facto um diálogo entre o Oriente e o Ocidente, era o grande porto, e onde ocorriam multidões vindas daqui, dali, da acolá, numa mistura muito grande. Introduziu na comunidade cristã, certamente, um certo ambiente de paganização. E o que Paulo aqui propõe fazer é que, efetivamente, há uma sabedoria que nasce a partir da fé, que se constrói a partir do coração, que não é aquela que muitos grupos, enfim, movidos pela tal filosofia grega, de que vários autores nesta época, enfim, são a expressão da cultura de Corinto, não é essa mesma sabedoria. Ela não é incompatível, como nós sabemos. As comunidades cristãs, as origens cristãs, os grandes autores cristãos, foram exatamente buscar os moldes de apresentar a fé cristã à cultura grega, não é? E, portanto, serviram-se dos métodos de análise grega, serviram-se das categorias de pensamento grego. Ora, aqui tem exatamente de falar um bocadinho a atenção para uma espécie, eu diria quase, em vez de falarmos de uma sabedoria espiritual, de uma dimensão interiorizada, movida, eu digo, com uma espécie de identidade cristã que não olhe só apenas para a racionalidade. A racionalidade é importante na vida humana, mas não esgota toda a nossa identidade, não é? E não o esgotava no passado e não o esgota no presente, não é? Nós podemos ter muita gente com muita... Às vezes faz-me lembrar um bocadinho a racionalidade, o que são os métodos da análise económico-financeira, não é? Era tudo racional e o desastre foi o que é, não é? Era tudo racional, estava tudo de acordo com os modelos matemáticos. Mas não havendo ali humanidade, não havendo ali outros critérios que complementem esses, porque a realidade de facto não são modelos matemáticos. Os modelos matemáticos são um instrumento. O problema está nos modelos mesmo. Pois é, está nos modelos. E aqui está a dizer que, de facto, há outros modelos também para fazer esta caminhada e este processo. E a realidade não se apreende toda a partir da racionalidade. Sim, aqui... Há outras dimensões importantes. Se quisermos, hoje está muito em moda aquilo da hermenêutica, por exemplo, não é? De ler a realidade a partir de critérios. Ok. Se quisermos ir à raiz dessa expressão, que vem de Hermes, o mensageiro grego, ele não é só aquela questão que interpreta de fora, mas é aquele que tem empatia com a realidade. E então podemos encontrar aqui dois movimentos. O movimento hermenêutico, que olha a realidade a partir de critérios exteriores, e um movimento de hermético, que olha a realidade a partir de uma simpatia com essa realidade. Ou seja, um que olha a partir do movimento de fora e o outro que olha a partir da própria realidade. Ora, eu situaria a questão da sabedoria a este nível. Ou seja, de um olhar a realidade a partir de uma empatia com ela, não para acolher tudo o que ela tem, mas comprometida com ela. E um olhar a partir de, não simplesmente de critérios, mas a partir da tal empatia. Qual é esta empatia? É o próprio olhar de Deus. É o próprio coração de Deus. Ou seja, aprender a olhar a realidade a partir da sabedoria do próprio Deus. A partir da visão, do olhar, do querer de Deus, que é um olhar e um querer empático. Deus ama a realidade. Não é? Claro que dir-me-ão, bem, mas isso é impossível.
eu não sou Deus. Mas é aí que o texto nos sugere a questão do Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é? Esta relação de amor que Deus tem, é essa própria relação que em mim me ajuda a olhar a realidade a partir dos próprios olhos de Deus, ou seja, com esta empatia pela realidade e não simplesmente com critérios externos. E o drama dos monolinguismos económicos e financeiros é exatamente esse, não é? O afirmar que não é deste mundo não significa qualquer distanciamento em relação a ele. Pelo contrário, até se quisermos, é o movimento contrário. Não é deste mundo, porque não se esgota simplesmente nos dinamismos do mundo, mas há aqui um outro dinamismo, que é um dinamismo de querer o bem a esse mundo, de amar esse mundo, o dinamismo de Deus, e a partir daí olhar a realidade. E isso evitaria, do meu ponto de vista, às vezes, estes olhares desconfiados que muitas vezes nós cristãos temos perante a realidade, ou seja, face à realidade, face ao mundo, parece que dali não poderá vir nada de bom. Se calhar, dali pode vir muita coisa de bom. Não temos que ser ambíguos, como é óbvio, mas se olharmos a realidade, fazendo esta ousadia de tentar olhar a partir do próprio olhar de Deus, se calhar descobriremos aí dinamismos que nem sequer pensaríamos que seriam possíveis. Passemos à análise do texto do Evangelho, talvez ajude, enfim, a fazer essa síntese. É do evangelista Mateus, no capítulo 5. Fala-se da lei, Padre João Lourenço, de uma forma muito pragmática, de uma forma muito fraterna, diria. Destaquei enfim, num texto algo longo, essa frase: vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Eu não sei se num texto como este temos a possibilidade de estar a destacar, não é? Quando destaca significa que valorizamos. Hoje é muito comum valorizar as componentes comunitárias da vida, e elas são certamente muito importantes. É uma boa opção. É uma opção, mas eu acho que nunca se chega às componentes comunitárias se não valorizarmos os aspectos pessoais. Só se constrói comunidade a partir de uma boa formação pessoal, não é? Se a pessoa está a pensar que se constrói comunidade sem empenho pessoal, sem compromisso, é que mais, então o que é que vamos acontecer? Vamos acontecer que temos uma comunidade de penduras. E isso não pode acontecer. Mas o inverso também é verdade. Exatamente. Estas coisas assim. Por isso é que eu ia dizer que não sei se valorizaria, se desvalorizaria. Mas pronto, fica ao critério de cada um. Acho que é muito importante a questão da reconciliação. Mas este capítulo 5, que é um capítulo muito importante, ou seja, São Mateus utiliza no seu Evangelho um método muito importante, que é uma espécie de catequização prévia. Antes de fazer a experiência dos discípulos com Jesus, ele prepara-os. E temos então estes capítulos 5 a 7, cujo mote é dado no início do capítulo 5. Nós aqui vamos para o versículo 17, mas o mote é dado que é o texto das bem-aventuranças. O texto das bem-aventuranças é uma espécie de, diríamos assim, de código catequético. Mas código catequético que resume, no fundo, todo um novo procedimento, uma nova forma de ser, uma nova identidade que Jesus propõe aos discípulos para viver. E essa identidade é feita a partir de quê? É feita a partir de um paralelismo da realidade que cada um deles vive. A realidade que cada um deles vive é a realidade judaica. E a realidade judaica está aqui muito expresso. Era assim. Tu até agora eras assim. Agora és convidado a fazer isto. Tu até agora tinhas este preceito. Agora és convidado a fazer... Quer dizer, portanto, Jesus quer estabelecer, de facto, uma realidade nova, uma comunidade nova, com uma identidade nova, e está aqui a prepará-la com este longo texto de 5 a 7, que todos os autores destacam, não perdendo de vista que isto tudo ganha sentido à luz do Código das Bem-aventuranças. Sem ele, muitas destas coisas aqui, por isso é que eu estava a dizer que, de facto, a componente pessoal, que o Código das Bem-aventuranças, que não é pessoal só para separar, mas é uma formação que parte de que tem de ter a pessoa um novo espírito para poder, com ela, construir uma realidade. Não é? E esse é o critério da sabedoria com que devemos olhar a lei. E é por isso que digo que no Evangelho encontramos quase que os outros dois polos, a lei e a sabedoria, a juntar-se aqui. Porque se nós olharmos aqui, veremos que aparece, a partir dos olhos do próprio Deus, um critério que me ajuda a ver e ajuda até a perceber os gestos de Jesus Cristo, porque, em alguma altura, eu olho para os gestos de Jesus Cristo, em algumas coisas vejo que ele parece que secundariza a lei e noutras vai mais longe que a lei. Ainda a torna mais exigente do que ela é. E noutros não, parece que deixa passar. Então, afinal de contas, qual é o critério? Pois esse critério é a dignidade do ser humano, a promoção da dignidade do ser humano. E então encontramos aqui, referido de duas maneiras, com a categoria do irmão,
tudo o que atenta contra a dignidade do irmão, ele está primeiro e, portanto, ele é mais exigente do que a lei, a questão do irmão, e o que atenta contra a tua própria dignidade, a questão do olho, da mão, tudo isso, não é? Ou seja, as duas relações, sempre, tudo o que atenta contra a dignidade humana, seja a do outro, que é aqui categorizado como irmão, seja a minha, isso tem que se ir sempre nessa linha de promover o ser humano. E a lei baliza-nos esse sentido. E aqui está dado esta categoria que me ajuda a entender, do meu ponto de vista, digamos assim, esta é a sabedoria de Deus que olha para a realidade a partir da sua relação com o ser humano, do seu objetivo com o ser humano, que é promover a sua dignidade, levá-lo à realização plena, levá-lo à felicidade. Nós diríamos isto numa outra palavra, levá-lo à salvação, não é? A minha e a dos outros. Sim, Padre João. Acho que... Eu ia até pedir-lhe para biblicamente contextualizar algumas afirmações, como estas que há pouco o Dr. Juan referiu. Pois, várias das afirmações, elas são longas e são muitas, não é? Portanto, é difícil contextualizá-las todas, mas várias delas contextualizam-se em quê? Contextualizam-se naquilo que era o ritualismo, o ritual jurídico do mundo farisaico, em que o judaísmo se tinha convertido nos meados na passagem do Antigo para o Novo Testamento. Por isso se diz, por exemplo, se a tua mão direita é a coisa de um pecado... Exatamente. Ou seja, a cada nova atitude, ou a cada uma destas importantes formas pragmáticas que os judeus tinham reduzido a lei sem espírito, portanto era a lei que funcionava, a norma funcionava por si, não interessava muita intenção, era a lei pela lei. Agora Jesus vai dizer que de facto isso é muito pouco, que é preciso ter de facto um espírito, o critério outro, tem um outro espírito muito mais profundo. E portanto o enquadramento está muito naquilo que nós chamaríamos a ética, a moral pragmática do dia-a-dia dos crentes judeus naquela época, que, por várias razões, e face à mescla de culturas que habitavam na Palestina nesse período, e face às tentações de correr atrás da cultura grega e romana, o judaísmo tinha formalizado, tudo era normalizado. São os tais 613 mandamentos. Havia mandamentos para tudo. Aqui tens de proceder assim, está tudo em código. Agora... cumpres isto e está tudo garantido. Como há pouco diziam, está tudo não há. Ou seja, se cumpres isso, não há Deus que te meta no inferno. Jesus vai dizer, não. Critérios agora são porque é preciso, diferentes. de facto, meter aí o espírito, a intenção, esta dimensão fraterna. Não é o mandamento que é o mais importante. É o espírito e a atitude que tu tomas nesse cumprimento. Sem isso, tudo o resto é formalismo. Fica essa e isso certeza. É que é a sabedoria. Exatamente, Pois. Fica essa certeza. Agradeço-vos terem estado aqui neste Prazer, programa, como sempre. onde quisermos apresentar mensagens e desafios que os textos da Bíblia sugerem. Votos de bom fim de tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.